Muito saudação para vocês, lupinos hominídeos impuros. Aqui quem fala é Chocos e vocês estão em mais um Quebra do Osso. No Quebra do Osso de hoje eu conto aqui com a presença de Pedro Nogueira, meu companheiro de matilha. Fala, Pedrão. E aí, cara, beleza? Tranquilo, como é que você tá? Na parcimônia? Hoje eu não tô bom, como já diria a blusa do antigo presidente das sombras. É, Hoje, eu não tô, hoje a parcimônia foi pros caralhos, Chocos. Quem é que você tá nervoso, brother? Não, eu tô reluzente igual o sol, só de fúria. Eu tô direcionando ela corretamente aqui pra gente falar sobre os verdadeiros heróis e pra derrotar o Irving. Opa, então tá bom, cara. Eu tô achando esquisito hoje você não tá na parcimônia, justo hoje que nós vamos falar sobre um ícone da sua tribo, um ícone dos portadores da luz interior, né? Esse Quebra do Osso faz uma ligação direta ali com o nosso último Garowcast, que foi a respeito dos portadores, e hoje aqui então Antonini Teardrop. E eu já vou começar puxando logo aqui, Pedro, é o nome do cara. A galera mais atenta vai ver aí nos livros que a gente traduziu, que a todo momento em que ele aparece, a gente chama ele de Antonini Teardrop, que foi a Devir, ela opta por esse nome em boa parte dos livros. Ela vai chamar ele pelo sobrenome em inglês, e aí na hora que chega logo no livro da segunda edição, eles mandam lá Antonini Lágrima Derramada. E acho que Teardrop funciona legal assim para ser um sobrenome, tá ligado? Igual o Morning Kill. Aí eu, na hora lá, eu resolvi deixar, então já fica aí logo a explicação pra galera do porquê essa diferença do nome, porque ele tem sim então um nome Garou, que seria esse Teardrop, que seria essa lágrima derramada, mas a gente optou por manter o nome em inglês. Você, como um ilustre membro da tribo aí, o que você achou dessa opção? Pode xingar, não tem problema não. Cara, eu acho os dois nomes legais. Não tem uma preferência, não. Eu acho, na verdade, que Teardrop tem uma sonoridade um pouco melhor. Como você falou, lembra do Morning Kill, né? Que parece um sobrenome, embora seja o nome Garou. Mas, sei lá, acho Lágrima Derramada legal. Pelo personagem em si, pelo papel que ele desempenha. Antes que venham e-mails, a gente sabe, né, gente, que o Morning Kill seria o nome Garou de família do Albert. Família, então, sim. por isso que temos vários outros Morning Kills, mas que é um nome escolhido para os membros da família dele quando eles são Garou. Mas isso a gente vai tratar no Quebra do Osso quando for a hora de falar do Rei Albert. Não é agora. Vamos lá para Antonini. O Antonini, ele tem uma curiosidade porque vai ter muito material sobre ele, né? Ele é praticamente o único portador que de fato aparece várias vezes e tal. Então, acho que ele incorpora bem o papel da tribo. E aí o material a respeito dele ele vai ser dividido em vários livros. O Antonini, ele aparece nos novels, então ele vai aparecer no Tribe Novel, ele aparece também no Last Battle, e agora eu tô na dúvida, mas eu acho sim que ele aparece no Silver Crown. Além disso, Ele aparece na segunda edição, né? Então. Do modo básico. Exatamente, naquela historinha em quadrinhos ele aparece. Ele, do segunda edição, como você disse, ele vai aparecer também, obviamente, nos livros de tribo dos Portadores da Luz Interior, do segundo e da terceira edição. E quando a White Wolf estava ainda fazendo aqueles jogos de carta deles, né, que eles fizeram então o jogo Raid para lobisomem, aparecia o Antonini, e aí a gente vai ter informações sobre ele no livro Rage Warriors of the Apocalypse, que seriam várias fichas, vários NPCs, a história desses caras que apareciam nas cartas. Então a gente vai... Vamos começar por aí, cara, das informações né, porque essas informações elas nem sempre batem umas com as outras, né, elas tendem a ter algumas controvérsias, mas que no geral elas vão se complementando. Então eu vou começar com a informação que ela é retirada então do Rage, porque essa informação ela quase não aparece nos outros livros, em especial que seria sobre a imagem do Antonini, né? Que na forma hominídea
ele é um cara de meia idade, mas é aquele cara que ele vive nas matas, né? Ele é um cara outdoor, vamos dizer assim, né? Ele quase nunca ele tá dentro de casa ou qualquer coisa do tipo. Isso daí tem até na ideia dele, porque ele tem um observatório onde ele mora, no meio das montanhas, né? E com uma porrada de telescópios e coisas do tipo, e ele mora por lá. Então ele é aquele cara mais meio, sei lá, um pária social, talvez, alguma coisa do tipo, aquele cara que ele não tá dentro da sociedade. Um ermitão. Isso, exatamente. Um cara que tá à mesma margem, né? Marginal não no sentido de bandido, mas um cara que tá à margem. Exatamente. E aí, no Reis, né, nesse, então, da primeira edição, ele tá lá no final dos seus 40 anos, a idade que ele aparece, e ele é um cara, mesmo com essa ideia de ermitão, ele é um cara bem apessoado, de físico, não chega a ser impressionante, mas ele é um cara que cuida da sua forma física. E é interessante, a gente já comentou isso, na verdade quem comentou foi o Trilha do Vento, no cast sobre os Portadores da Luz, que o Antonini, ele não mostra uma etnia clara, né? Porque ele tem esse nome aí, e também ele é branco e tem cabelos claros, mas, como você disse, ele é um cara outdoors, né? Então ele é representado, às vezes, com a pele um pouco escura, como se estivesse queimada. Então tudo torna meio difícil localizar o cara num local. Eu acho que isso é bem proposital. Eu concordo contigo. A gente vê com a história, a gente vai entrar em detalhes, mas a gente pode perceber que ele é um ponto focal para explicar os Portadores da Luz, talvez, ao longo das edições, porque ele tem uma opinião e uma participação muito direta na retirada dos Portadores da Luz da Nação Garou. Mas ele fica. E eu acho que não localizar ele numa etnia é justamente para mostrar que existem aqueles portadores que estão no Oriente, mas existem outros que estão espalhados e vivendo à margem do caminho. Exatamente. O que é curioso é que, enfim, nesses vários livros, né, o Antonini ele aparece sempre como um sábio, né? Ele é um garoto sábio, ele está sempre repleto de conselhos e tal. E ele faz exatamente aquilo que a gente estava falando no cast dos Portadores, que é o cara que ele expande o cenário, no sentido de que quando chegam até ele, né, ele vai ter lá as explicações a respeito dos astros, do reino etéreo e coisas do tipo, né? Até mesmo pelo lugar lá onde ele tá sempre vislumbrando os astros e tentando entender os planetas, aquela coisa toda, bem Stargazer, na ideia mais americana da palavra mesmo, vamos dizer assim, né? No conceito mais raiz da tribo, que é um conceito que por muitas vezes não veio, né, pro Brasil. E aí ele é esse cara, esse conselheiro, esse professor e tal. Então vale lembrar aqui que ele é um filodoxo, então ele faz esse papel de mediador, né, mas ele tem um lado meio teurge nesse sentido. Não é um teurge um tanto quanto fora do escopo dos teurges da maioria das outras tribos, porque ele não chega a ser alguma coisa, um xamã ou qualquer coisa do tipo, mas mais com essa ideia mesmo de um estudioso dos astros. Eu não vou falar astrólogo para vocês não ficar pensando no cara que vai fazer mapa astral. Eu achei interessante que você falou isso, dele ser um filodoxo um pouco teurge, porque ele também não parece com a maioria dos teurges do Portadores da Luz, porque afinal de contas ele é um filodoxo. Mas para os filodoxos do restante da nação Garou, eu entendo que ele tem essa cara mais de teúrgico, porque é um portador da luz, né? As preocupações dele são um pouco estranhas, diferentes da maioria do resto da nação Garou, e esse fascínio por astros acaba sendo muito diferente do xamanismo anime. Mas acho legal o fato dele ser filodoxo. Acho que, inclusive, já na história da segunda edição, a gente consegue perceber ele atuando como filodoxo, coisa que muitas vezes essas representações de augúrio quanto alguns personagens fica meio pobre, né? Sim, quando a gente for falar da Mary, por exemplo, das Fúrias Negras, ela é uma teurge que não tem nada de teurge, pelo menos até onde eu li. Ela é muito mais Aron do que outra coisa. E o Antonini, ele é bem um filodoxo mesmo, né? Ele cumpre aquele papel
de guia quando o Evan e a Mary eles ainda estão. É o Evan e a Mary? Isso. Acho que é. Ele conduz o pessoal pra Amazônia, né? É. Então, naquele momento ele não estava fazendo o papel de líder, não estava fazendo o papel de guerreiro, mas ele estava mediando dois mundos, né? Então eu acho que isso faz muito sentido. Mas aí eu acho que o papel dele de Philodox, por poucas vezes, ele é o juiz, vamos dizer assim. Seria o conceito mais... É porque também o juiz é uma coisa muito óbvia para Philodox. Existem outros aspectos. Claro, é o que eu tô falando, né? O papel seria o conceito mais central, talvez, o mais óbvio do Philodox. E aí, a galera pode até argumentar, não, mas ele é o conselheiro e tal, etc. Mas, no geral, os conselhos dele e tal, eles sempre permeiam profecias, esse tipo de sabedoria mística. E é justamente por causa disso que eu tô associando ele com esse Philodox, com essa perninha ali, assim, mais próxima dos Teurges. Não é um advogado de regras, não é um juiz do destino, ou talvez um inquisidor dos queridos fins, nada assim, não. Eu explicaria ele como um consigliere, né? Conselheiro, e um guia espiritual, mas não um guia espiritual xamânico, né? Sim. Sim, um cara que vai te explicar como é que as coisas funcionam, mas a jornada é pessoal. Bem, sobre os feitos, né, do Antonini Teardrop, a gente vai começar lá. Melhor parte. Melhor parte. Porque o cara é foda, né? Esse daí tem glória. Sim. E ele participa de muita coisa nos eventos. Ele fez muita coisa foda. Exatamente. A gente vai começar ali porque ele era um dos caras, junto com uma presa de prata que chama Loba Carcassone, que ele, por muito tempo, ele travava uma batalha silenciosa contra um culto da Wyrm. E aí aqui a gente está falando da sétima geração. Esse culto, ele atuava em especial na área de Nova York, né? E era um culto que ele seduzia crianças, né? Vinha colocando... Mulheres também, né? Sim, mulheres também. Vinha colocando a Wyrm no coração das crianças e das mulheres. Então, os dois, eles se empenham nisso daí, até a hora que o Albrecht volta os seus olhos para a sétima geração, e é o grande feito do Albrecht antes do Apocalipse e tal, né? Ele já vira rei, e o grande feito dele é ter destruído a sétima geração. Que aí a gente vai ter que acabar falando um pouquinho do Albrecht, mas esse feito ele é extremamente notório nos Estados Unidos, mas ele acaba não tendo uma importância tão grande lá na Europa, justamente pelo desconhecimento dos Garous europeus sobre a sétima geração. Então fica aquela coisa assim, o cara venceu um inimigo lá que ninguém nunca ouviu falar e foda-se, saca? Porque não chega a ser aquele, vamos dizer assim, um inimigo clássico dos Garou ou qualquer coisa do tipo. Sim, e inclusive no texto da edição revisada do Livro dos Portadores, tá falando assim: ele ajudou a acabar com essa geração, o culto clandestino ao rei, derrotado aos abusos das mulheres e crianças. Como conselheiro e amigo, ele ajudou a elevar Jonas Albrecht à precária posição de rei Albrecht, governante dos presos de prata. Eu achei interessante a preocupação de colocar a precária posição do rei Albrecht, porque, beleza, o feito de derrubar a sétima geração e assumir a coroa de prata, a liderança efetiva dos Garou, é claro que é uma coisa foda, mas isso não quer dizer que toda a nação Garou vai se dobrar a ele imediatamente. E aí, quanto ao Antonini, ele eu acho bacana que o único portador da luz que a gente tem no metaplot atual, né, do Apocalipse, ele esteja justamente do lado do Jonas Albrecht e não do Margrave, por exemplo, porque o cara teve talvez um vislumbre místico, uma profecia sobre o lado que ele deveria estar e a quem ele deveria aconselhar, né? Também porque o Margrave precisa muito de conselho do Antonini, nesse sentido. Eu acho que tem uma outra parada que é interessante, que isso é um pouco perigoso de falar agora no Brasil nesse momento, né? Mas se você for ver, o Albrecht ele é bem o outsider político, né, da nação Garou, que ninguém nunca tinha ouvido falar do cara, o cara tinha sido banido e tal, etc. E ele vai e faz alguns feitos que são
Eu não tô querendo menosprezar os feitos dele, tá, galera? Mas enfim, né, ele pega a coroa, mas a busca da coroa de prata ela é extremamente egoísta da parte dele, porque ele só faz isso para poder tirar o Cairn o protetorado do norte lá dele das mãos do Lord Arcade, que seria a única maneira que ele ia conseguir desafiar novamente o Arcade pela liderança, né? O Arcade que então trama a morte do avô do Albert. Então, é claro que a conquista da coroa ela é importante, mas que tem essa motivação extremamente pessoal. E aí depois tem a luta contra a sétima geração, que a gente já falou aqui agora. E aí a associação do Albert com o Antonini, que era alguém... era um cara sábio e tal, e etc., e renomado dentro da nação Garou, eu acho que é uma coisa que outorga o direito de liderança do Albert, sacou? Tipo assim, olha, esse cara, ele pode ser um cara esquisito pra gente, ou pras nossas tradições e tal, etc., mas ele tem gente boa do lado dele. Boto fé, realmente. O Antonini serve como um selo de que o Albert não é um bostinho qualquer, né? Sim, exatamente. Bem, por muito tempo o Antonini, ele acaba servindo, né, como um conselheiro, seria um conselheiro suplente do Albert, né? E aí ele trabalha com várias matilhas e tal. Mais de uma vez o Albert manda matilhas até ele para que essas matilhas se aconselhem com ele e então partam para os seus feitos, né, de fato. E aí, antes da gente falar dos próximos feitos, né, o Antonini ele tem algumas peculiaridades que eu acho curioso, né, a respeito dele. É que, bem, além como um ermitão, né, então ele está lá sempre longe e tal, fazendo seus estudos, mas que ele é curioso porque ele é um membro do campo do Zéfiro, segundo aí o livro da segunda edição, e que ele é um mestre de Kael'thas. Eu lembro que no cast de Portadores da Luz anterior, a gente falou que ele não manjava do Kael'thas. Por quê? Porque errou nisso. Mas é porque talvez isso tenha ido dessa maneira para edição e eu não tenha prestado atenção. Porque o que acontece é o seguinte, na ficha dele não tem Kael'thas. Mas aqui no texto também da edição revisada diz que ele aprendeu Kael'thas, não que ele é um mestre. Né? E inclusive na parte tá enumerando os feitos dele, fala do lance dele com o Jonas e ter lutado ao lado de feras, isso é uma coisa interessante de citar também, e dominar o Kael'thas. Isso daí talvez ele tenha aprendido posteriormente. Não sei, porque na segunda edição já fala dele ser um mestre, né? De toda forma, não tem na ficha dele. Não tem na ficha dele. Enfim, então é por aí. Então fica mais esse enigma aí a respeito de Antonini. De repente você aí na sua mesa, caso ele apareça, você pode fazer que ele saiba Kael'thas ou não, faz do jeito que você quiser. Mas por favor, não coloque o cara como um mestre Zen Shaolin, porque ele não é isso. Lembrando que, sei lá, o Kael'thas é uma arte marcial Garou. Você falou aí, Pedro, a respeito dele ter lutado aos lados dos metamorfos. O Antonini tem um aliado, né? Que é um aliado secreto, que é um baguera, né, dos Bastet, que é o Shakar. E é curioso como que os dois eles se reúnem e tal, porque o livro fala que eles costumam jantar e eles duelam com palavras, né, onde cada um vai contestando os outros e vai testando o outro a fim de que esse outro seja capaz de escapar de armadilhas lógicas criadas com palavras. E o Antonini, ele tem esse segredo e ele nunca revelou isso para a Nação Garou, com receio do que é que ele acha que a Nação Garou não está pronta para esse tipo de coisa, o que de fato não está, né? Pô, legal, hein? Essa parte eu lembrava do Baguera, de você já ter comentado comigo, mas esse lance do duelo deixa mais interessante. Gostei. Curioso, né? Bem, e aí a próxima parte, né, onde o Antonini vai aparecer assim, com grande destaque, vai ser a respeito da secessão dos Portadores da Luz. Porque quando a secessão se dá, né, ela é declarada, eles esperavam que todos os Portadores da Luz fossem, né, para o lado das Cortes Bestiais. E aí o Antonini, ele vai até o Oriente, né? Ele vai lá para o Tibete, Índia e China, e ele escuta as ideias, os planos, aquela coisa toda, e aí ele rejeita essa galera
e ele retorna para a América. Né? Até é dito que não foi uma decisão fácil, né? Porque ele tem toda essa ligação, né? Com a mudança da tribo, né? Que ela é complexa, tal, etc. E ele entende que os portadores eles estavam eles estavam tomando uma decisão extremamente corajosa ao retornar às suas terras ancestrais, mas que, por outro lado, eles estavam agindo de maneira um pouco drástica e covarde, né? Que é uma coisa que vai concordar ali mais ou menos, né? Porque ele fica ali meio em cima do muro, mas concorda mais ou menos com aquilo que o Pride falou a respeito da secessão dos portadores, que ele ficou puto, né? Você lembra que ele fala isso? Lembro. E é legal porque até no texto do livro, de novo, a edição revisada dos portadores, é dito que ele sofre preconceito dos dois lados, né? E também que o pessoal da Nação Garou passou a ver ele primeiro como um portador da luz antes de qualquer outra coisa. Então, antes dele ser um Garou, ele é um portador da luz. Mas ele mesmo não considera a ida dos portadores para o Oriente uma traição. Ele entende os dois lados, né? Eu acho isso legal. Sim. E aí ele fica meio perdidão. Talvez a partir daí o texto já começa a mostrar mais claramente, né, essa parte do Philodox dele, né, de entender os dois lados, luz e sombra e tal, aquela parada toda de ficar no meio da balança. E eu acho, voltando ao começo da conversa, o nome Lágrima Derramada funciona muito bem como nome Garou e não só como sobrenome, né? Porque ele tem essa dualidade dentro dele. Todo portador da luz vai ter, mas ele experimentou mesmo, né? Os dois lados. Ele foi pro Oriente, ouviu as ideias lá e falou, pô, não é isso pra mim. Eu entendo o rolê de vocês, né? E aí eu acho que tem esse lance de melancolia, sabe? Não necessariamente uma tristeza e tal. Sim, entendi. Mas diz aí. Mas você não acha que esse nome ele funciona melhor agora? Quando os portadores eles saem da Nação Garou, ou seja, só na terceira edição, porque é um cara que está desde a primeira. Você não entende, lá quando você lê o livro do Rage, ou até mesmo o livro da segunda edição, pelo menos, na interpretação que eu faço, você não entende porque que ele chama Lágrima Derramada. Ah, tá, Talvez eu tenha feito um retcon na minha cabeça aqui, para uma coisa né? Mas de qualquer forma, por mais retconizado que seja, para mim faz muito sentido. Sabe? Porque ele não é um personagem emotivo, ele não é demonstrado dessa forma. Mas ele tá em cima de todas as dualidades, né? Da tribo. Tipo. Ele é do Zéfiro, mas ele não é representado como um grande mestre de Kalindor. Ele foi pro Oriente, ele é portador da luz, mas ele não tá lá com o pessoal. Ele tem aliança com Fera e não sabe como lidar com isso em relação à Nação Garou. Então ele está no meio de várias contradições. Sim. Então a Lágrima Derramada, para mim, incorpora não um sacrifício necessariamente, ou uma grande perda, ou um mimimi épico, mas sim uma melancolia contida, bem típica do próprio Antonini. Sim. E aí depois, né, a gente vai levar em consideração aí, né, que o Antonini tá lá em Catskills, lá no seu observatório e tal, até um dia que ele presta atenção naquilo e tem uma estrela vermelha lá. E aí, como um bom portador... Não é o PT. Não é o PT. Bem... Calma, galera. Eu sei que a gente tá entre a Fera da Guerra e a Estrela Rubra, mas é lobisomem. O que é verdade. Vamos lá. E aí ele vê, né, a Estrela Rubra e, bem... Como um portador da luz, ele fica extremamente obcecado, né, com essa charada e tal, etc. E a gente tem que lembrar também que ele é um dos estudiosos do reino etéreo. Aí o cara foi pros caralho mesmo a cabeça dele, né? Porque aí, tipo assim, que porra é essa? E ele virou um dos maiores estudiosos a respeito de Antélios, né? E ele tenta aconselhar a Nação Garou e tal, etc, e estudar aquilo ali. Ele fica por muito tempo nesse meio daí. Só que aí a gente tem a saída dos portadores e isso acaba atrapalhando um pouco, né, o Antonini, porque assim como o Pedro estava falando, ele fica meio isolado entre os dois mundos, né? Então ele recebe um tratamento com respeito, mas esse respeito é um pouco distante, vamos dizer assim.
E ele não é um cara que ele quer ser um porta-voz da posição dele, ele não quer ir lá para as cortes bestiais e falar para os portadores da luz voltar ou qualquer coisa do tipo. Ele mais ou menos entende não. Ele entende a posição, respeita aquilo e fala, beleza, eu vou fazer o meu trabalho aqui. Só que aí, com isso, esse fazer o meu trabalho aqui, o Antonini, então o Philodox, né, de posto 5 dos Portadores da Luz, a gente não tinha mencionado ainda, ele fica completamente sozinho. Agora um ermitão ainda mais, né? Até mesmo não só por escolha própria. Esses livros, né, os suplementos do jogo, eles trazem exatamente essas informações a respeito de Antonini. A gente não tem a respeito da primeira transformação dele, né? A gente já mencionou as primeiras transformações de outros personagens assinaturas da White Wolf, mas sobre Antonini isso não vai ser feito porque a gente não tem acesso a essa informação nunca foi passada. Mas aí o cenário do Antonini Teardrop ele se expande porque, assim como eu disse, ele aparece bastante, né, nos Tribe Novels. Nos Tribe Novels, né, a respeito das tribos mesmo, o que acontece, a gente tem lá um grande maldito lá, que tem um nome impronunciável, que é Joklat Matrick, qualquer coisa do tipo. É formada uma matilha lá, e é o Antonini quem forma a matilha. Ele junta a galera, ele tem uma certa profecia, e ele entende que esses caras vão ser importantes na luta contra esse grande maldito. E aí ele mais ou menos abençoa os caras e tal. Então ele tem esse papel extremamente fundamental nessa situação. E aí ele quem dá algumas coordenadas aconselhando essa matilha bem da maneira dele, né? Com alguns enigmas e muitas informações cosmológicas e espirituais. E aí a matilha acaba, naturalmente, ela obtém sua parcela de sucesso e sempre se voltando aos ensinamentos do Antonini. E aí a participação dele de forma muito geral a respeito dos Tribe Novels é essa. No Apocalipse eu acho que é quando a parada fica mais interessante, né, Pedrão? Fica um pouco massa velha, inclusive. Fica, verdade. Mas então vamos lá. A Zizak, ela resolve que ela vai atrás da Wyrm em si. Então ela tem acesso a um fetiche, né? Porque o Thunder Wyrm, né? O Wyrm Trovão, onde o cairn dela existe, o Wyrm Trovão está doente. E a cura desse Wyrm Trovão seria a própria Wyrm. Então ela pega lá o chicote demoníaco dela, um fetiche escroto lá para colocar no olho e enxergar, tipo, maior gnose, e ela vai pro labirinto da espiral negra. E quando ela vai, ela sai rompendo, ela vai quebrando as barreiras do labirinto da espiral negra. Vai furando a fila, né? Tipo isso. Pulando de fase com a flautinha igual o Mario. E ela faz isso por todos os 9 círculos. O Antonini, ele tem uma visão disso e ele parte no encalço da Zizak. E ele vai seguindo ela, vai espreitando, né, de maneira que ela não vai percebendo ele. E ele vai percorrendo o labirinto da espiral negra. O que acontece? Como a Zizak ela vai quebrando as estruturas do labirinto, né, você não pode falar que o Antonini, você não pode falar que ele dança a espiral negra. Então ele nunca é corrompido, ele é levado até a Wyrm em si, pela Zizak, né? É curioso porque ao chegar no final, né, você vê a Wyrm do equilíbrio, tal, enfim, você vê a Wyrm lá presa numa jaula, tal, que seria a primeira prisão da Wyrm feita pela Weaver. E aí lá a Zizak, à medida que a Zizak vai caminhando, ela tem que passar por alguns desafios. A gente já mencionou esses desafios nos casts anteriores a respeito sobre a espiral negra e a Zizak e tal. E aí quando ela chega no último, tiveram 2 pessoas que chegaram até o último, né? Uma é um Senhor da Sombra, que ele falha e ele é transformado num totem dos dançarinos da espiral negra. E o outro é uma criatura que ninguém sabe quem que ela é chamada de número 2, porque foi a segunda pessoa que chegou até lá. E ela falha no desafio e ela é transformada no Senhor de Malfeias. Porque esse desafio consiste no quê? Em libertar a Wyrm. Só que os dançarinos da espiral negra eles não entendem isso.
E aí, né, como a mente já toda deturpada e tal, etc., eles acabam não fazendo isso, eles se entregam para o Wyrm, e aí a Wyrm realoca esses guerreiros em suas fileiras, vamos dizer assim. E a Zizak está prestes a fazer exatamente isso, porque ela não compreende o desafio e ela chega lá pro pai Wyrm, como ela chama, e fala assim, pô, eu tô aqui e tal, vou fazer o que você quiser, etc. O Antonini, né, até mesmo pelo conceito, né, dos portadores da luz, de entender o inimigo e tal, ele entende o que é que ela tem que fazer, que ela tem que libertar. Ele tenta libertar o Wyrm, só que ele não é forte o suficiente para fazer isso. E aí, quem tem que fazer isso é a Zizak, e ele consegue fazer com que a Zizak faça isso. Como que ele consegue fazer isso, Pedrão? Ele fala assim, vamos cair na porrada aqui. E ela começa a atacar ele. Ela começa a atacar loucamente ele. Aí ele dá uma provocada ela nela. Tá doida, né? Vale isso. Então, nossa, né? É lógico. Até porque, Pedro, só um minuto. Ela tá doida e tem uma coisa, que se você entender que os dançarinos da espiral negra, para eles passarem de posto, eles têm que dançar uma nova espiral, ela não faz isso exatamente, mas ela passa em todos os desafios. Então, tá, tudo bem, forçando um pouco aqui a barra. Gente, eu tô forçando a barra, tá? Mas é como se ela fosse uma dançarina da espiral negra de posto 9. Sim, algum tipo. Ela... É aquela coisa, né? Ela se tornou o Godzilla que a própria existência dele causa destruição e depois ele morre, como vai acontecer com ela. Ela não poderia sustentar tanto poder. Ela tá lá pra deflagrar mesmo o apocalipse. Eu vejo dessa. Ela não é mais só a Zizak, ela se tornou o agente mais próximo da corruptora, talvez, algo assim. Pelo menos do ponto de vista o agente mais forte e mais próximo, eu diria mais da Fera da Guerra do que da corruptora. Mas sim, ela vira o peão, o principal peão da Wyrm, né? Mas então, o Antonini provoca ela começa a atacar o Antonini loucamente, e ele usa o Dom Esquiva, que é o Dom dos Portadores da Luz. Golpe do vento, golpear ao vento, strike the air. Enfim, ele usa o Dom dos Portadores da Luz, e enquanto ele não atacá-la, ela não consegue acertá-lo. Então ele fica só esquivando dela. Só armando. E com isso, ele se esquiva dos ataques, ele vai se esquivando de todos os ataques, sem atacar ela nunca. E aí, com isso, ele consegue fazer com que ela erre, né, obviamente, o golpe, e acerte a proteção que continha. O cadeado da Wyrm, vamos dizer assim. O cadeado. Então, mas eu queria fazer aqui uma pausa e pedir para que você, Chocos, gastasse aí um ponto de força de vontade ou de gnose, porque eu quero que você narre essa cena para mim agora. Porque eu tenho uma curiosidade muito grande sobre isso. Você sabe que eu não li especificamente esse texto, mas a minha curiosidade é como você descreveria ou como você imagina a Wyrm e a prisão dela. Tem duas coisas que vão ser importantes. A primeira coisa é que, da maneira como eu imagino, o Antonini ele não ia estar quebrando os cadeados, vamos dizer assim, de fato. E sim ele estaria respondendo enigmas cosmológicos. É como se ele tivesse que responder 6 deles, sacou? E ele já teria respondido 3, mas ele não tem tempo, né? A Zizak chega lá e tal, etc, para ele responder os outros. Eu gosto dessa parte. E aí o que acontece? Ele na incapacidade dele, não intelectual, né, mas por causa do momento em que ele tá, porque você tem a Zizak te atacando, ele acaba usando ela como um instrumento da Wyrm, né, a escolhida da Fera da Guerra, o servo mais verdadeiro da Wyrm. Ele acaba usando ela para golpear esses enigmas cosmológicos, porque ela tem uma proporção cosmológica maior do que a dele no frigir dos ovos das coisas, sacou? Então eu acho que se eu tivesse que descrever pro Antonini, seria isso, como se ele tivesse que resolver alguns nódulos enigmáticos ou cosmológicos ou místicos da teia para poder soltar ela. Entendeu? Entendi. Legal, gostei. Mas e aí quanto ao bichão mesmo? Uma serpente. Talvez mas aí tem duas coisas que devem ser levadas em conta.
porque a Wyrm chega lá e tal, a Zizak solta ela, e não sei das contas, e a gente vai ter toda a coisa da Wyrm cuspir o exército da Zizak e tal, etc. Então, eu acho que seria uma serpente de... Talvez uma serpente de aparência, isso vai ser meio bizarro, mas de aparência amistosa, que você conseguiria associar isso com a Wyrm do equilíbrio, no princípio das coisas, tá? Só que ela teria sido corrompida pela loucura. Sei lá, ela com as marcas, como se ela tivesse se mordido e se mutilado ao tentar sair da teia, uma coisa que de fato acontece e tal, etc. Então eu gosto dessa ideia, saca? De você conseguir mostrar a dualidade, que é aquilo que a gente tá falando lá no começo, das duas coisas. Mas eu sei que se você tá me perguntando isso é porque você tem uma resposta. Não tem uma resposta, porque, por exemplo, a parte dos cadeados, das amarras, era um detalhe que eu não tinha parado para pensar, não. E o local também, né, enfim, o núcleo do casulo da Wyrm é uma parada que eu não tinha imaginado. Mas a Wyrm, sim, já, lógico, várias vezes. Então, eu penso como uma hidra de 3 cabeças, que é a representação clássica, né? Cabeça da guerra, a corruptora e a devoradora de almas. Mas só que eu não colocaria a representação da Wyrm numa entidade só. Apareceria, sim, a Hidra de 3 cabeças, mas existiriam outras aparições que seriam sobrepostas a ela, ou então manifestando em outros lugares, sabe? Então, sei lá, talvez uma manifestação da Wyrm bem pessoal para o observador. Então, se a gente está falando da Zizak, por exemplo, ela vai ver primeiro a Hydra, mas também vai ver uma outra versão dela, mais corrompida ainda, mais sob domínio da Wyrm, ou o Antonini pudesse ver o seu lado mais corrupto também, né, mais corrompido, se manifestando lá como eu tive uma ideia aqui. Eu tive uma ideia aqui agora, o que você estava falando. Eu acho que ia ser legal se a Zizak visse a Hydra, assim como você falou, ela em seu pleno esplendor, apesar de presa. E o Antonini visse ela como uma vítima em cativeiro depois de milênios, né? Então, aquela coisa ela já mais definhando e tal, etc. Não no sentido dela ser fraca, mas mais no sentido dela ter sido corrompida por ela mesma. E uma coisa que eu acho que ia ser legal era se o Antonini visse a Hydra, só que através de alguma fonte de luz, uma coisa do tipo, ele visse que a sombra dela fosse uma serpente normal. Que seria a Wyrm do equilíbrio. Bota fé, legal. E a Zizak não fosse capaz de enxergar isso. É bem legal a ideia de cada um ter uma visão diferenciada sobre como a Wyrm está, né, o estado dela. Talvez a Zizak, o grande monstro, né, e o Antonini vê a criatura em cativeiro, mas eu insisto no lance das imagens sobrepostas, sabe? Porque ele vai ver eles vão ver coisas que aparentemente são conflitantes, né? Como se a realidade estivesse sobreposta a uma outra coisa. Isso dando a entender que a percepção da Wyrm mesmo, ela é limitada, que eles nunca vão entender ou vislumbrar aquela totalidade da entropia. E aí, quando a Wyrm vem se libertando, enfim, rompendo as amarras dela e causando todo o apocalipse e o caos, eu não faria ela sendo, de novo, uma única entidade que vai percorrendo o mundo espiritual até chegar ao mundo físico, não. Mas seriam várias entidades ou várias percepções múltiplas que concomitantemente vão destruindo tudo no caminho, certo? De forma que, enquanto eles estão no local lá onde eventualmente libertam a Wyrm, quando ela vem devorando, eles veem como se ela tivesse vindo de outro lugar. Entendi. Entendeu? Justamente para dar essa confusão espacial e etc. Para dar, para não colocar isso muito no limite do pensamento humano, porque tem que ser algo muito superior e muito alienígena. Sim. Eu utilizaria esses paradoxos.
E que funciona, inclusive, para uma aventura de Uhum. Portador da Luz, então do Antonini. Sim, sim. Eu gosto das ideias. Bem, galera, e aí depois, né, de soltar o Wyrm e tal, a primeira coisa que a Wyrm faz é devorar o Antonini. Só que o Antonini, ele consegue, ele deixa um bilhete pro Albert falando o que é que vai acontecer e que a Zizak tá indo atrás dele e que ele tá fudido. No final ele escreve assim, é verdade esse bilhete. E aí o Albert pega o bilhete e ele vai se preparando, né? Vai lá para o que seria o primeiro Cairn, que é a informação que a Mary chega dá até ele. E eles, então, Albert e Zizak travam a batalha lá, a última batalha dos Garou, dando assim o nome do livro. E esse é a Vida e Morte Severina de Antonini Teardrop. Beleza? Beleza. Assim como os outros personagens da assinatura, a ficha do Antonini Teardrop vai estar aí na descrição aí pra galera. E é isso, a gente fica por aqui depois dessa filosofada, mas não podia ser diferente, né? Afinal de contas, portadores da luz interior na área. E eu vou te dizer que ver toda essa descrição sobre os grandes feitos do Antonini trouxe de volta a parcimônia, eu tô mais de boa agora. Isso é sempre importante, Pedro. Cara, queria agradecer você aí mais uma vez pela gravação. Valeu, Pedroca. E é óbvio agradecer aí os nossos ouvintes, que cabe aqui também a descrição de vocês a respeito da Wyrm, como vocês fariam essa coisa toda, beleza? E para mandar isso daí pra gente, naçãogarou@yahoo.com.br. E o Quebra do Osso fica por aqui. Valeu, galera. A gente se fala na próxima. Um uivo de despedida para todo mundo. Valeu.